tudo bem? Eu sou tia Gabi. Bem-vindos a mais um Ministério Infantil Conectados. Bom, hoje a nossa lição vai ser sobre a palavra semeada. Vamos lá? O texto base é Lucas 8, 4 a 15. Vamos ler juntos? Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Então Jesus disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Crianças, vocês já ouviram falar o que é uma parábola? Bom, Jesus era muito criativo. Ele gostava de falar através de histórias. Então ele falava para o povo através de parábolas, coisas do dia a dia que as pessoas conseguiriam entender. E aqui Jesus contou sobre um rapaz que pegou várias sementinhas, colocou numa bolsinha pequena, colocou no colo e foi andar. E pelo caminho ele foi espalhando todas essas sementes. No final, não sei se vocês perceberam, mas até os discípulos que andavam com Jesus perguntavam o que significou tudo isso. Às vezes, a gente não entende muito bem, mas ainda assim, Jesus consegue falar ao nosso coração. Nesse caso, Jesus fez uma comparação. Ele falou que a semente representa a palavra de Deus, ou seja, aquilo que a gente tinha a aprender com a Bíblia. E o solo, aonde a sementinha ia cair, representa os nossos corações, ou seja, um solo preparado ou não para receber a sementinha que é a palavra de Deus. Bom, o primeiro local onde as sementes caíram foi à beira do caminho. Nesse tipo de solo, a parábola conta que as pessoas foram passando por cima e pisaram, e também os pássaros comeram todas essas sementes. Ou seja, a semente, a palavra de Deus, ela foi lançada, mas não pôde crescer aquela plantinha. Justamente porque a parábola diz que enquanto lançava a semente, ela foi pisada e as aves do céu a comeram. E é igual o diabo que quer retirar toda essa semente, igual os pássaros da parábola que comeram, então a plantinha não pôde crescer. E a própria Bíblia traz um exemplo disso quando Paulo estava preso e ele foi falar aos reis e governantes. Ele começou a falar, ou seja, ele começou a lançar a sementinha, mas o coração dos reis estava tão duro que eles não conseguiram
acreditar no que Paulo estava falando. Eles se retiraram. Então é igual quando a gente lança várias sementinhas num local que é duro, o solo não é bom. Então, o primeiro solo que a gente estudou foi à beira do caminho, um solo duro, onde os pássaros comeram tudinho. O segundo solo é terra cheia de pedra. Ou seja, aquele rapaz jogou as sementinhas em um local cheio de pedra. Por um momento foi bom, né? O solo recebeu bem aquela sementinha, mas não criou raiz, não tinha umidade, não tinha água suficiente para essa plantinha poder crescer. Então, Jesus compara esse tipo de solo a pessoas que ouvem a palavra de Deus, gostam dela, ficam alegres por um tempo, mas logo depois esquecem, justamente porque não tem vida, não tem local bom para poder crescer, né? E a própria Bíblia, ela traz um exemplo disso. Está lá em Atos 8, 9 a 24. Havia um homem chamado Simão. Ele estava muito animado vendo os milagres que os discípulos de Jesus estavam realizando. Ele era feiticeiro, ele fazia várias magias, mas ele ficou interessado somente no poder que estava sobre os discípulos. Ele até quis oferecer dinheiro para comprar os milagres e aquele poder que Deus estava dando para os discípulos. Mas então Pedro virou para Simão e falou assim: você está cheio de pecado e de inveja. Então Pedro falou para ele que ele só estava animado porque ele estava querendo o poder de Deus, só que ele não queria receber a Deus. Então, é assim que a Bíblia compara, né, o coração de Simão a um solo de pedra, que recebe essa semente, fica animado, mas não tem vida suficiente para germinar, para poder florescer essa semente. Então, esse foi o segundo solo que a gente aprendeu, o solo cheio de pedras. Vamos agora para o terceiro tipo de solo, que é o entre os espinhos. Aquele rapaz, ao jogar as sementes entre os espinhos, Jesus compara nessa história a pessoas que ouvem a palavra de Deus, gostam dela, amam com o Senhor, mas depois ficam se preocupando com outras coisas da vida. Porque na história, as sementes elas começaram a crescer entre os espinhos, mas os espinhos começaram a sufocar aquela sementinha boa. Então elas morriam. E é justamente isso. E a Bíblia conta a história de um rapaz chamado Demas. Ele caminhava com Paulo, ele era muito fiel, também sofria às vezes algumas ameaças de morte, assim como Paulo. Só que no meio do caminho, quando Paulo já estava prestes a morrer, Demas abandonou Paulo e principalmente abandonou Deus. Ele se apaixonou por outras coisas da vida. Ele abandonou todo o privilégio que ele tinha de ser filho de Deus. Demas se apaixonou por coisas que não eram de Deus. Muitas vezes a gente é assim, a gente caminha com Deus, a gente está na igreja, a gente tem nossa família na igreja, mas a gente não tem um coração grato por isso. Então a gente precisa realmente se apaixonar pelas coisas de Deus, para que a gente possa crescer e não ser sufocado pelos espinhos, igual essa sementinha, certo? Agora a gente vai para o último solo. Quem lembra qual é? Isso mesmo, a terra boa. E o versículo 8 que a gente leu fala: outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. As que caíram em boa terra são os que coração bom e generoso ouvem a palavra de Deus, a retêm e dão fruto com perseverança. Então esse foi o solo onde aquele rapaz jogou as sementinhas e puderam crescer, florescer e até dar frutos. Ou seja, nessa parábola, Jesus, quando fala da terra boa, ele está falando dessas pessoas que o recebem de coração
puro, um coração preparado para que essa semente ela possa florescer. É um solo bom, fértil, com vida, onde nada vai sufocar a palavra de Deus, nada vai sufocar aquilo que Deus nos ensina. Na Bíblia também tem uma passagem em Atos 16, 11 a 15. Nessa passagem, a Bíblia fala de Lídia, uma mulher que recebeu a palavra de Deus com toda a verdade no seu coração. Ela vendia roupas muito chiques e aos sábados ela se unia com outras mulheres para orar. Nesse meio tempo, Paulo passava por onde elas estavam orando e então ele pregou a palavra de Deus para ela. Lídia recebeu de bom agrado essa palavra. Além disso, ela ainda convidou aquelas pessoas para ir até a casa dela. Ou seja, além da sementinha no coração de Lídia, ela cresceu e deu frutos, porque ali surgiu uma igreja, sim, uma igreja na casa de Lídia. Ali eles falavam da palavra de Deus, ali eles oravam com o coração bom para receber a palavra de Deus. E é assim que nós temos que ser. Nós temos que ter um coração grato, um coração fértil, cheio de vida. E para isso, a gente precisa de quê? De adubo. E o que é o adubo? É justamente a oração, a leitura da palavra de Deus. A gente precisa, além de ter um coração bom para receber a palavra de Deus, a gente precisa também compartilhar, fazer como Lídia. Além de receber, a gente precisa dar frutos com vida. Sendo assim, o que a gente aprendeu com essa história hoje? A plantar? Também! Mas o que a gente aprendeu foi realmente sobre a reação das pessoas, igual ao solo. Como que as pessoas estão para receber a palavra de Deus? Como que está o nosso coração para receber a palavra de Deus? Nós vimos pessoas diferentes, mas que a gente seja igual àquele solo de terra boa, que a gente possa realmente ter um coração para florescer, para crescer e dar bom fruto. Tchau, crianças! Até semana que vem!